Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor nesta noite, esse momento que o Senhor preparou para nós desfrutarmos da glória dEle, para ouvirmos a voz do Senhor. Você possa levar os teus pensamentos aos céus, você possa levantar uma adoração a Deus, palavras que engrandecem o nome do nosso Senhor, palavras que glorificam a Ele, o quanto nós o amamos. Isto chama-se adoração. Pai, neste momento, Senhor, rendemos graças a Ti. Sabemos, ó Deus, que Tu és o autor da vida. Em Tuas mãos, ó Deus, está o controle de todo o universo. Teu nome, Senhor, é soberano. Teu nome é maravilhoso. Tu és, ó Pai, nosso Deus. O Seu nome, Pai, sempre será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, um Deus que derrama a sua infinita paz, o seu infinito amor, que a cada dia, Senhor, possamos viver para o louvor da Tua glória, que a cada dia possamos desfrutar das Tuas promessas, neste momento, Senhor, onde nos paramos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no nosso coração, e que ela venha produzir o fruto para qual ela foi enviada, Pai. Fala conosco, Senhor, através do louvor, através da ministração, e que através da nossa expressão, seja ela de adoração, seja ela através da manifestação do nosso corpo, seja para engrandecer o Teu nome, Pai, que nós possamos nos diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que neste momento, Deus, levantamos um altar de adoração a Ti, para que a glória, Senhor, inunde este lugar, que o louvor suba e toque o Teu coração, mas que a Tua graça maravilhosa inunde a nossa casa, inunde, o Senhor, o coração dos nossos familiares. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, traga, Senhor, esperança, traga renovo, traga paz, Senhor, traga, Senhor, a Tua alegria, a unção de alegria, que o nosso coração, ó Deus, esteja voltado para Ti, e que tudo, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Receba, Pai, o nosso melhor louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, nesse momento, nós possamos adorar a Deus, nós possamos chamar a Deus para habitar no nosso meio aqui em nome de Jesus. Que nós venhamos oferecer um louvor que agrade ao coração do nosso Deus e que Ele venha estar presente no nosso meio em nome de Jesus. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua
tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Nós somos apaixonados pela tua glória, Senhor. O motivo da criação, o motivo de estarmos aqui vivos hoje, ó Deus, é para apenas um propósito: desfrutarmos da glória do Senhor, desfrutarmos do teu amor, desfrutarmos deste relacionamento com Deus, vivermos, ó Deus, para louvor da tua glória. Mais do que tudo, Senhor, que o nosso coração tenha este desejo de viver a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo no Salmo 55. Perdão, Isaías 55. Isaías 55. Depois você vai ter uma oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Mas hoje nós vamos falar da graça para todos. A graça é para todos. E Isaías, ele vai falar sobre isso. Enquanto você abre aí, quero falar para os irmãos que todo o nosso culto, nós vamos estar medindo a temperatura, as pessoas de máscara, álcool gel. É uma forma de trazermos um ambiente saudável. Esse aparelho, ele não detecta o vírus, mas um dos sintomas é a febre. Então, se a pessoa estiver com febre, ela vai voltar para casa e ficar ali sendo cuidada ali,
o Espírito Santo vai cuidar lá na sua casa. Então, todo culto nós vamos ter essa medida. É uma medida que nós estamos adotando, não é uma obrigatoriedade, mas toda prevenção ela é bem-vinda. Amém? Então, tenha um pouquinho de paciência, mas Deus está no controle. Isaías capítulo 55, a palavra do Senhor está dizendo assim, no versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, ou buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Vou ler novamente. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Clamamos ao Senhor pela tua permissão e pela tua graça, pela intervenção do teu Espírito Santo, para trazer entendimento e compreensão através do Espírito Santo aos nossos corações. Fala conosco, Deus, ilumina os olhos para que nós possamos ler e estas palavras ganhar vida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Isaías, ele é um profeta messiânico. Nós estamos falando de uma profecia há mais de 700 anos antes de Cristo. Isaías 53, por exemplo, nós vamos encontrar uma das maiores, talvez, uma palavra que mais se aproxima da cruz no Velho Testamento, talvez seja Isaías 53. Porque Isaías 53 fala que ele levou os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No capítulo 54, ele vai falar assim: cante alegremente, ó estéril, porque não deste luz. E aqui o capítulo 54 está falando para a igreja, o povo de Deus que ele levantou. E ele fez judeus e não judeus, um só povo, como Efésios capítulo 2, Paulo vai falar sobre isso. Um só povo, no capítulo 4 de Efésios, ele fala um só povo, um só corpo, um só Deus, um só propósito, um só Espírito, um só batismo. E esta palavra do Isaías 54 é para o povo escolhido de Deus. Mas no capítulo 55, ele anuncia uma graça a todos os povos. Ele começa falando sobre uma graça que é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos, que nós não temos como comprar, que nós não temos como conquistar, porque foi conquistada mediante Cristo Jesus. Quando nos achegamos a Cristo, esta graça, que é um favor imerecido, porque não merecíamos esta graça, mas o Senhor escolheu nos dar gratuitamente no amado. E ele fala no versículo 6, justamente que nós temos que buscar enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E ele fala, invocai o seu nome, porque ele ainda está perto. E esse mesmo carta, o livro de Isaías, um livro na verdade, ele fala no capítulo 9, um filho nasceu, um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele está dizendo para nós justamente sobre esta graça. O filho, ele foi dado, mas o menino, ele foi gerado. E esse menino, Jesus Cristo, um dia ele foi gerado em nós, e ele precisa ser gerado. Então ele fala que nós temos que buscar enquanto está perto. E ele fala o nome deste menino, e ele fala Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Isaías no capítulo 55, versículo 6, ele está dizendo, olha, invocai enquanto Deus está conosco. Ele está perto porque ele está conosco. Invocai-o porque ele está perto. Mas ele fala para nós no versículo 1 algo maravilhoso. Sempre, guarde isso, sempre Deus terá para nós
aquilo que nós necessitamos. A graça de Deus, a multiforme graça de Deus, é justamente isso, porque a palavra nos Salmos vai dizer que o Senhor supre as nossas necessidades. Filipenses vai dizer que Ele supre todas as nossas necessidades. A minha necessidade talvez não seja a sua necessidade, querido. E aqui ele está dizendo justamente que esta graça, que Ele tem algo para nós de acordo com a necessidade de cada um. Então no versículo 1 ele fala assim: todos vós, os que tendes sede. Uma vez uma pessoa me perguntou e falou assim: pastor, como que eu faço para conhecer a Bíblia? Eu falei: é só ter sede. Porque enquanto nós temos sede, nós vamos à fonte para beber água. E ele fala: olha, todos vocês que têm sede, vem e beba desta água. Convite não é apenas para o cristão, mas ele está falando para todos. Primeiro, precisamos ter sede, precisamos desejar, precisamos almejar estar com esta palavra. Precisamos desejar todo dia meditar nesta fonte. Isaías capítulo 5 vai dizer algo para nós. Olha, eu preparei a terra, eu adubei, eu fiz tudo. Agora, eu peguei o melhor ramo, eu adubei, eu preparei, mas eu esperava frutos bons, e veio os frutos amargos. Isaías capítulo 5 vai falar sobre isso. Jeremias vai falar logo depois de Isaías, um outro profeta, fala assim: 2 males me fizeram. O primeiro, os males, deixaram, abandonaram uma cisterna, ou melhor, uma fonte de água viva. Abandonaram o Senhor. E o segundo, fizeram cisternas rotas, ou uma cisterna que não retém água. Aqui ele está dizendo para nós estes dois princípios. Meu querido, pode entrar, viu? Se você quiser entrar, viu, Zé Augusto? Pode ficar à vontade. Meu querido, voltando aqui, deixa eu te falar uma coisa. 2 males Jeremias está dizendo. O primeiro é abandonar aquele que é a fonte. E o segundo, tentar criar um paliativo para a nossa fé. Então eles construíram uma cisterna, mas essa cisterna não retém água. Essa cisterna é uma cisterna de águas rotas ou águas rasas. Então ele está dizendo para nós: olha, vocês que têm sede, vem e beba. Se a primeira necessidade para conhecermos e termos intimidade é ter sede, nós precisamos então entender que Ele é a fonte, Ele é o manancial. Vinde as águas, e preste atenção, ele não está falando vinde a água, ele está falando de algo abundante. Vinde as águas. Deus é uma fonte inesgotável. Você que tem sede, vá à fonte. E ele fala aí no segundo: olha, vocês que não têm dinheiro, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. E ele fala o que nós vamos comprar. Ou melhor, vinde e comprai, o que? Sem dinheiro, não tem preço. Vinho e leite. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia muitas das vezes traz a palavra vinho. Vinho representa para o povo judeu alegria. Mas para nós, e também para eles, representa salvação. Porque é com o suco da videira que nós participamos da ceia. Ele está dizendo: olha, você que procura alegria, você que procura o leite, ele representa o que? Um alimento. Muitas das vezes as pessoas falam assim: olha, eu não sou merecedor, Deus não vai me perdoar, olha, eu sou indigno, olha, Deus não me ama. Meu querido, isso é uma mentira, porque Deus te ama indiferente daquilo que nós fazemos. Deixa eu te dizer uma verdade, que as pessoas não entendem. Você pode nunca ter pecado, e Deus continua te amando do mesmo jeito. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais. Você pode pecar o dia inteiro, isso não vai fazer com que Deus te ame menos. Porque Deus te ama, porque Ele é amor.
Não é aquilo que nós fazemos que altera o amor de Deus. O amor de Deus, ele é estável. A palavra em Hebreus vai dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes de nascermos, o Senhor já nos amava. Nada pode mudar o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu já fiz isso, Deus não me ama. Já viu aquela pessoa que quer chegar a Deus, mas ela não se acha digna de ter um relacionamento com Deus? É como ele está dizendo: olha, vocês que não têm dinheiro, vocês que não estão achando que são dignos, vem e compra, porque não tem preço. Olha, procure esta alegria que está em mim, procure este alimento que está em mim. Ele está dizendo: olha, vem, vocês que não têm dinheiro, vocês podem vir, que o que vocês receberão é a mesma coisa. Vocês receberão do mesmo nível. Aqui não é questão de comprar. A gente não compra bênção, a gente não compra a felicidade, a gente não compra nada. O que os Salmos vai dizer, que é muito conhecido, os Salmos 23. Certamente, bondade e misericórdia te seguirão. Isso não é mérito nosso, querido, é a cruz do Calvário que liberou isso para a nossa vida. Ou seja, as bênçãos te seguem. Tem gente que fala assim: eu vou correr atrás da bênção. Meu querido, está errado, é a bênção que corre atrás de você. O Senhor, Ele nos abençoa, e Ele fala que certamente bondade e misericórdia te seguirão. Ou seja, vem, compra, é de graça, sem dinheiro. Você pode comprar sem dinheiro. Qual é o preço? Sem preço. Então por que ele está colocando comprar? Aqui não está dizendo: não tendes dinheiro, vinde e comprai. Então vou ficar devendo, vou comprar fiado. Então qual que é o preço? Não tem preço, mas existe um preço a pagar. Qual é o preço? Render a esta palavra, a esta fonte que é gratuita. É só isso, é só isso. É só se render a esta fonte, cada dia desejar beber desta fonte, buscar alegria no Senhor. O que a palavra diz em Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Se a nossa vida alegra o coração do Pai, o que vem para nós é o que? Força. Essa é uma palavra recíproca. Ela vai e vem, ela vai e vem. Eu levo alegria, eu agrado o coração de Deus, e para nós vem força. Ele está dizendo: olha, não precisa ter dinheiro. Olha, todos nós não somos merecedores da graça, mas o Senhor escolheu nos amar e nos abençoar com esta graça, esse favor imerecido. Não precisa de dinheiro, mas qual é o preço? Não tem preço. Então o que eu tenho que fazer? Me render a esta graça. É olhar para a nossa vida e dizer: Pai, eu não mereço, mas o Senhor fez tudo por nós. Obrigado, Jesus. E Ele fala: vinho, alegria, Ele é a fonte de alegria. Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Não são coisas externas que movem o nosso coração e a nossa alegria, querido. São a obra de Jesus Cristo na cruz. Aquilo que Ele fez na cruz, esta obra é que nos dá alegria. A palavra do Senhor vai dizer, o próprio livro de Lamentações, capítulo 3, se eu não me engano, eu preguei aqui há uns tempo atrás, falando sobre Lamentações capítulo 3, que ele fala que o profeta estava abatido, o profeta Jeremias estava abatido. O profeta Jeremias chegou a dizer no capítulo 3, olha, eu perdi até a esperança em Deus. E ele chegou a dizer isso, é algo forte para um profeta que tem um relacionamento com Deus, que recebe uma palavra de Deus, de dizer: eu perdi a esperança em Deus. Mas logo depois ele fala assim: mas só de lembrar que o fato de não ser consumado são as misericórdias do Senhor que se renovam, isso meu coração se enche de alegria. E aí ele continua dizendo, outra palavra do Senhor é: quero trazer à memória. Ele está dizendo, aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança? É de saber que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, Jeremias capítulo 3 fala que elas se renovam a cada manhã e ela não tem fim.
Ou seja, esta fonte de vinho, de alegria, ela é inesgotável. Está triste, corre para a cruz. Está chorando, corre para a cruz. Está difícil, corre para a cruz, querido. Porque lá é a fonte de paz. Lá é onde nós vamos encontrar leite, lá é onde nós vamos encontrar alimento. No versículo 2 ele fala assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ele está dizendo, porque você está procurando completar o teu coração naquilo que é vazio, naquilo que não traz nada. Meu querido, imagina, nós estamos buscando inundar o nosso coração. Mas olha, mais ou menos, vamos colocar um limite no nosso coração, como este salão que está aqui. Quando eles estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Olha, vocês estão gastando suor naquilo que não satisfaz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Qual é o tamanho da eternidade? Você sabe descrever qual é o tamanho da eternidade? Então quer dizer que dentro do nosso coração tem algo grandioso. E quando a palavra está dizendo, por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? É como você querer encher este lugar com essa gotinha. Encheu este lugar, aí nós vamos lá e jogamos mais uma gotinha. Encheu este lugar, aí nós vamos lá e jogamos mais uma gotinha. Falou, você está gastando seu suor em algo que é inútil. Por quê? Dentro do nosso coração espera algo eterno. O nosso coração tem algo tão grande, que só alguma coisa grande demais pode preencher o vazio do nosso coração. Todos nós, querido. Toda a humanidade tem um vazio no coração. Por quê? Porque ao ser arrancados da eternidade, ficou vazio. Qual vazio que tem? Da eternidade. E aqui ele está dizendo, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês estão trazendo esforço naquilo que não vai satisfazer? Está falando para nós empenharmos o nosso esforço em conhecer o Senhor, como o profeta Oséias diz, nós devemos prosseguir e continuar em conhecer ao Senhor. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Ele está falando, olha, não coloque as suas forças, não coloque a sua esperança, não coloque os seus projetos naquilo que não vai suprir o vazio do nosso coração. Porque a eternidade foi algo que Deus colocou no nosso coração, querido. E só algo eterno pode suprir o lugar da eternidade que está dentro de nós. Quem que pode suprir? Deus. Só algo que é grandioso pode preencher a eternidade do nosso coração. Quem que é? Jesus Cristo. E ele fala, não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, palavra, na noite que foi traído, pegou o pão e disse o Senhor Jesus que ele partiu o pão e tendo dado graça, disse, Pai, este é o meu corpo. E ele está dizendo aqui, não gaste dinheiro naquilo que não vem de Cristo. Ele não está dizendo, querido, que a gente não vai comprar uma calça, que a gente não vai comprar uma casa, um carro. Deus pode fazer tudo isso, querido. Mas essas coisas, ele está dizendo, não vão suprir o vazio do nosso coração. Você pode pegar o carro mais caro do mundo. Você já viu que sempre a gente quer mais? A gente anda de bicicleta, fala, eu sou doido para ter um fusquinha. Aí de repente, com o trabalho, comerás do suor do nosso trabalho, como o Salmo diz, você vai lá com o maior sacrifício e compra um carro. Passa-se um tempinho, você já vê um outro carro na rua, não, eu queria esse aí. É só comigo que acontece? Não, né? Não é errado a gente querer melhorar não, querido,
é bênção, porque a gente não pode colocar isso acima de Deus. Aí é errado. Mas eu querer trocar de carro, querer melhorar, querer trazer um conforto para minha família, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando eu coloco isso acima de Deus. E a minha visão é só essa. Porque a palavra diz, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12. Quando nós olhamos para essa palavra, olha, não coloque a sua esperança, a sua força naquilo que não é de Cristo. Não coloque a sua expectativa naquilo que é, que é fora do Senhor. É isso que ele está dizendo, querido. Não quer dizer que você não possa pegar o seu salário e comprar um alimento, comprar uma roupa nova. Se Deus te der condições para isso, glória a Deus, faça isso. O que nós não podemos é nos endividar por causa disso. Colocar expectativa nisso. Já viu que tem gente que gasta dinheiro sem receber? Nossa, porque semana que vem eu vou receber R$50, eu vou fazer. Aí ele já começa a fazer conta do que vai fazer com o dinheiro. Aí de repente, na semana seguinte, não chega o dinheiro. O que acontece com a gente? Se frustra. Porque colocamos expectativa em algo que não supre o lugar da eternidade, querido. A nossa expectativa é no Senhor. Se chegar, glória a Deus. Se não chegar, glória a Deus. A nossa expectativa tem que ser nisso. E Ele está nos ensinando justamente, olha, não coloque a sua expectativa naquilo que não é a cruz do Calvário. Não coloque a sua esperança naquilo que não seja. A única esperança que temos é olhar para Jesus. A única esperança que temos é esperar com paciência no Senhor. Ou seja, eu esperei esperando no Senhor, Salmos 40. E Ele se inclinou para ouvir o nosso clamor. É isso que Ele está dizendo. E olha que interessante, Ele fala ainda, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Confia no Senhor, espera nele. Salmos 42, porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa esperança, a nossa expectativa, estes manjares, é saber que o Senhor cuida da nossa necessidade. Paulo diz uma grande verdade, e ele fala assim no Filipenses capítulo 4, aprendi a me contentar com o que tenho. No versículo 13 ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas os versículos anteriores ele vai dizer, eu sei ter abundância, eu sei ter escassez, eu sei viver em qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque os olhos dele estavam em Cristo. Essa é a nossa esperança, e ele fala assim, que nós vamos nos deleitar, deliciar com os manjares. Versículo 3 ele fala assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Às vezes a gente fica agitado demais, a nossa alma fica agitada demais, corre para lá, corre para cá, e a palavra é, ei, acalma o coração, ouve o que eu vou dizer, porque isso vai salvar a sua alma, a nossa alma. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ou seja, inclina e caminha em direção da cruz, porque isso salva a nossa alma. E ele fala ainda, porque a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Qual é a promessa que foi dada a Davi? Que o trono de Davi seria eterno. Essa é a promessa. Se o trono de Davi será eterno, quando nós inclinamos o nosso ouvido, quando nós caminhamos em direção a esta promessa, e ele fala, eu farei uma aliança perpétua. Perpétua quer dizer não tem fim. É o resto da vida. Qual é a aliança? Consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Um reino, um rei, cujo governo é eterno. E se ele tem algo eterno, quem pode suprir o vazio do nosso coração? É estar neste reino. Um reino eterno. Um reino que foi prometido. Ele fala, olha,
se vocês inclinarem o ouvido, se vocês caminharem na minha direção, tem uma fiel e promessa para a sua vida. Você será suprido no vazio do coração. Este vazio do coração será suprido e sustentado por Deus. E nisso, querido, eu gosto de dizer, às vezes a gente fica ansioso, porque a palavra diz lá em Mateus capítulo 6, por que andais ansiosos? Com a vez de comer, de vestir. E ele vai falar em Mateus capítulo 6 dos lírios do campo. Mas ele fala também, no 33, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, porque neste reino, Deus supre as nossas necessidades. Muitas das vezes não tem o que eu quero comer, mas tem o que nós precisamos comer. Às vezes a gente quer comer algo, mas não temos condições. Mas Deus não deixa faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Porque isso o Pai faz por nós. E deixa eu te falar, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele vai falar no capítulo 53, 55, Ele fala a mesma coisa. Aqui no versículo 4, Ele fala do testemunho de Davi como rei, como governador. O versículo 5, ele diz assim: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Isso está falando de nós nesses dias, querido, de um povo que não conhecia a Deus, de um povo que era vazio, de um povo que não temia o Senhor. E ele fala, eu vou chamar este povo, porque eles vão me glorificar. Está falando da minha vida e da sua vida. Está falando da igreja do Senhor. Está falando desta igreja que é universal. Desta igreja onde ele fala que vai reunir povos de todas as partes. E este povo vai chamar de noiva. Este povo ele vai chamar de igreja. No versículo 7, ele fala: deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Olha, não importa o que nós já fizemos, querido. O que nós já fizemos, a palavra diz aqui que Deus é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. Corre para o Senhor. Agora Ele fala uma verdade: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento, converta-se. Essa palavra converta-se é uma palavra que vai trazer para nós uma conotação, tanto no grego quanto no hebraico, de uma alinhar de rota. E ele fala, olha, abandone o seu caminho mau. É como uma pessoa que está andando numa direção e ele vê que é caminho errado, se converte. É da palavra convergir, é voltar para o caminho que tem a direção. Por isso ele fala, converta-se, alinhe a rota, volte-se olhando para o Senhor. Essa é a palavra de esperança para nós, querido. Nós ainda há tempo, como o versículo 6 diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Emanuel, Deus conosco. Por isso que eu preguei aqui umas quartas-feiras atrás, Isaías, qual foi Isaías, Alex? Capítulo 9, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e Pai da eternidade. Foi pregada essa palavra, porque o nome de Jesus é maravilhoso. Por que Ele é maravilhoso? Porque Emanuel é Deus conosco. Mateus capítulo 28, 18 traz uma promessa para nós. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele fala, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas. E o último versículo fala, eis que estarei convosco todos os dias. Emanuel, Deus conosco.
Jesus Cristo, Deus conosco. E ele fala, está vendo esse caminho? Nesse caminho, você vai gastar o seu suor, você vai impor o seu suor naquilo que não satisfaz. Está vendo este caminho? Não vai levar a lugar nenhum. Você busca felicidade ali, você busca alegria ali, mas a alegria verdadeira está no Senhor. Vinde, não tem dinheiro, pode vir. Qual é o preço? Não tem preço. Vinde e comprai vinho e leite, alegria e alimento. Ele é o nosso alimento. A palavra em João vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, olha, alinha, converta-se, converge neste caminho, alinhe em direção à cruz. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, se confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E aqui ele está dizendo que ele é rico em perdoar. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. E ele continua dizendo, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e façam brotar para dar semente ao que semeia, e pão ao que come. Jesus está dizendo, querido, o próprio Deus está dizendo, ei, os meus caminhos são melhor do que os seus caminhos. Ande neste caminho, alinhe a sua rota, mude a sua rota, que você vai andar num caminho muito melhor do que você está escolhendo. Gente, imagina, uma pessoa está andando num caminho, e aí alguém fala assim, ei, tem um caminho que é muito mais prazeroso. Tem um caminho que é infinitamente melhor do que este que você está andando. O que a gente faz? Qual é este caminho? Eu quero passar por lá. E aí, o que é gostoso na Bíblia, que a gente não é apenas indicado o caminho, porque o autor do caminho, ele caminha conosco. Hebreus capítulo 10 vai dizer que Jesus fez um vivo e novo caminho. Vivo e novo caminho. Esse caminho é vivo, porque ele caminha conosco. É só a cruz que faz isso, querido. É só Jesus que faz isso conosco. Ele caminha conosco, nos guiando neste caminho. Por isso que ele está falando, olha, os meus caminhos são melhores do que os caminhos que vocês andam. Do caminho que nós escolhemos, ou que o nosso coração destina. Sabe, assim como os céus é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos para vocês. Não andar neste caminho é andar num caminho raso, é andar num caminho ruim. Porque se tem um caminho bom, quem não quer andar por um caminho melhor, querido? Imagine ter uma estrada assim, igual daqui para o Santo Antônio, que é, vou te falar, se tem um pedaço aqui em Jaboticatubas que é ruim de andar, é indo para o Santo Antônio. Gasta 40 minutos para chegar na ponte, depois mais 40 minutos para chegar em Almeida. Pensa num caminho ruim. Imagina se alguém fala assim, quanto tempo você gasta daqui para Almeida? Eu vou falar, meu irmão, quase 1 hora. E ele fala assim, olha, tem um caminho melhor. Todo asfaltado, não tem um buraquinho, nem curva tem, é só reto. Qual caminho que você andaria? Aí eu vou no de buraco. Aí eu vou na estrada de terra porque eu gosto de sofrer. Aí eu vou naquele que é cheio de buraco e o carro vai chacoalhando. É claro que não, querido. Nós vamos escolher o melhor caminho, sim ou não? E ele está dizendo, assim como os céus é mais alto que a terra, os meus caminhos são melhor do que os seus. Os meus pensamentos são melhor do que os seus. Sabe aquele caminho que você está andando aí? Converte
e vá para esse caminho que é melhor. Eu estou falando e estou ouvindo, querido, porque nós somos guiados e quantas vezes a gente tenta criar um atalho para o caminho. Só que na obra de Cristo não tem atalho. Se queremos achar um atalho, o que temos que fazer? Lembra-te de onde caíste, não é isso que está Apocalipse capítulo 2, 5? E ele fala, lembra-te de onde caíste, arrependeste e volte, aonde? A prática do primeiro amor. Você lembra quando Jesus ardia no teu coração? Você lembra quando você fazia loucura por Jesus? Meu querido, teve uma vez que eu e a minha esposa saímos do nosso bairro e fomos evangelizar numa favela, Tatiana grávida, devia ter quase 7 meses, então 2 melancia na barriga dela, porque a barriga dela estava explodindo de grande. Nós fomos andando, devia ser quase 15 quilômetros, e é assim, subida e descida, subida e descida. E nós fomos lá evangelizar e ficamos lá de 10 horas da manhã até 7 horas da noite evangelizando, sabe? Naquela vez quando seu coração não conseguia ficar sem Jesus, aquele primeiro amor, aquela paixão deliciosa, aquele amor gostoso, e ele fala, ei, volte às práticas deste amor, não tem atalho. Ele não está falando nem para você amar, ele está falando, ei, nós precisamos amar, porque talvez a gente até ama, mas ele fala, eu quero que você me ama como no primeiro amor, porque no primeiro amor a gente faz loucura, no primeiro amor a gente quer mostrar para todo mundo que nós amamos, não é assim? Eu lembro o que eu fazia quando eu conhecia a Tatiana. Você quer abrir a porta do carro, todo cavalheiro para a pessoa entrar. Hoje o problema é que entre a sua porta e a outra existe um carro. A gente nem abre mais a porta para a esposa entrar, porque existe um carro no meio, e dar a volta dá muito trabalho. Eu estou falando e estou ouvindo, Marcelo está rindo ali, mas eu também sou assim, querido. Às vezes a gente arranca, quase esquece a esposa para trás. Precisamos voltar à prática do primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente até limpava o banco, o estofado, para a esposa sentar. Hoje a gente arranca e deixa ela para trás. Mas é isso que a palavra está dizendo aí, volte à prática de amar ao Senhor com esta intensidade. Não é isso que a Bíblia fala? Amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. É isso, qual que é a intensidade? É o todo, é se entregar por um todo neste caminho. Porque os meus pensamentos são melhor do que os seus. E ele fala assim, como a chuva e a neve, elas descem dos céus, e ao tocar a terra, ela não volta vazia, porque ao tocar a terra, a palavra fala, primeiro regam a terra, versículo 10, fecundam e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, ela não sai de mim vazia, ela não sai da minha boca, uma palavra vazia, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo que a designei. E aí a gente olha essa palavra, ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Vamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas. Versículo 1, no princípio criou Deus todas as coisas. A palavra diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não é assim que está no seu versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 fala assim, mas a terra. Não é assim que começa o versículo? Mas a terra. Quer dizer que o foco do Senhor não está no céu. O foco no Senhor está na terra para alcançar o meu e o seu coração, para que a gente possa andar neste caminho que é melhor, neste pensamento que é melhor, e para preencher um vazio que há no meu coração, que chama-se eternidade. E aí ele diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois ele fala, e viu Deus que isso era bom, porque a palavra dele não volta vazia. E ele está dizendo aqui no versículo, assim será a minha palavra que sair da minha boca.
Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tudo que se fez sem ele não seria feito. E ele fala assim, e ele é a luz do mundo. E ele continua dizendo, João capítulo 1, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os seus pensamentos são melhores do que os nossos, queridos. Deus habitou no nosso meio para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se tornou filho dos homens para que os homens se tornassem filhos de Deus. Os seus pensamentos são melhores do que os nossos. Aonde que a gente ia tramar um plano perfeito de salvação para a humanidade? A única coisa que o homem conseguiu em Gênesis, mal, foi erguer uma torre meia boca e colocar o nome dela de confusão. Babel, que depois se tornou Babilônia, inimigo de Deus, que quer dizer Babilônia. O homem, quando tenta resolver um problema da eternidade, ele constrói torre. O Senhor, para se relacionar com o homem, ele constrói uma morada e diz, e morou Deus, e habitou Deus no meio de nós. E ele fala, Emanuel, Deus conosco. Deus sempre cria morada. Na ausência de Deus, o homem quer construir um edifício, uma torre para tocar o céu. Só que essa torre é a torre de confusão. Agora ele está dizendo, os meus pensamentos são maiores que os seus. Versículo 12, saireis com alegria e em paz, sereis guiados, Espírito Santo, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13, maravilhoso esse versículo, talvez você não parou para entender. Em lugar de espinheiro, aonde que veio o espinho na terra, querido? Quando que veio o espinho na terra? Após o pecado. Antes não tinha espinho. Depois de Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, a palavra para a terra é, a terra produza cardos e abrolhos, espinhos. E ele fala, no lugar onde havia espinho, o que está na sua Bíblia aí? Qual é a madeira que está na sua Bíblia? Olha aí. Ciprestes. Não é isso que está na sua Bíblia? Em lugar de espinheiro crescerá o ciprestes. Qual que é a madeira que foi construída a Arca da Aliança? Ciprestes. Para que a arca foi construída? Porque a arca é uma tipologia de Cristo. Sabe onde tinha espinho, querido? Vai se transformar num ciprestes. Que a igreja é esta arca. É onde o céu é povoado. É justamente onde havia espinhos. Eu era um espinheiro. Nossa, eu vou te falar, tinha espinho, viu? Mas ele fala onde havia espinho. Agora vai nascer, vai brotar o quê? Vai crescer o quê? Os ciprestes. Porque é este ciprestes que vai fazer com que as pessoas entrem dentro da arca, entrem dentro da igreja, ao olhar para a nossa vida, vão desejar entrar dentro da salvação. Aonde havia espinheiros, crescerá ciprestes. Em lugar de sarça, talvez na sua Bíblia pode trazer mato bravo. Ele vai dizer murta. No lugar da sarça crescerá o murta. Murta, eu fiz uma pesquisa porque eu não sabia o que era. É uma árvore que ela dá sombra. Olha que interessante. É uma árvore de arbusto. É onde o lugar onde as pessoas se refugiam do calor do sol. Aonde havia mato bravo, vai se transformar num lugar onde as pessoas desejam estar debaixo para se proteger. Sabe o que é a segunda coisa interessante no murta, na árvore que é o murta? Que ela é uma árvore medicinal.
as pessoas vão encontrar cura para as suas feridas. Não é isso uma árvore medicinal? Cura para uma enfermidade? Aonde havia espinheiro, havia pecado, o Senhor transforma em bênção ciprestes. Aonde havia um mato bravo, quando você passa no mato assim, né, e o mato te corta, mato bravo, de repente ele fala, agora você vai ser um arbusto, onde as pessoas vão encontrar refúgio, as pessoas vão encontrar descanso, e ela é uma erva medicinal, ela tem efeitos anestésicos, e ali elas vão encontrar cura, porque elas vão encontrar em nós Jesus Cristo. Cumprindo o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, refletindo como no espelho a imagem de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e desejar o Deus a qual nós servimos. Ele fala, por isso, os meus pensamentos são maior do que os teus. Às vezes a gente quer andar tanto por um caminho e Deus fala, não é este caminho. E depois lá na frente nós vamos compreender por que Deus nos tirou desse caminho. Você nunca se perguntou por que você mora em Jaboticatubas, querido? Você nunca se perguntou por que Deus te colocou neste lugar? Tem promessa, tem propósito. Você não está aqui por acaso. Ah, eu estou aqui por acaso. Você não está aqui por um acaso. Eu não estou aqui por um acaso. Tem propósito. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, meu Deus, como que eu fui conhecer a Tatiana? Porque se eu não tivesse conhecido a Tatiana, provavelmente, eu não sei, eu não estaria aqui. Porque eu conhecia a minha esposa, eu era ateu, não conhecia a palavra, nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. De repente eu encontro uma pessoa que é cristã, sofreu por causa disso, mas pagou um preço em oração, meu coração se rendeu a Cristo, eu começo a comer a palavra, nós saímos da sede em Belo Horizonte, fomos para Santa Luzia, ficamos lá 7 anos, em Santa Luzia, o pastor fala assim, olha, eu vou te enviar para Jaboticatubas. Você já parou para prestar atenção no que Deus tem feito na sua vida, querido? Sabe quando nos meus planos e nos meus projetos eu ia morar em Jaboticatubas? Nunca. Mas nos planos do Senhor é o já. Vá para lá, filho. Foi uma luta lá em casa para quando fui dar a notícia que a gente ia vir para Jaboticatubas. Foi uma luta. E eu não vou para lá, eu não quero saber nada lá, porque lá eu não vou, mas lá Deus está nos direcionando. Então faz o seguinte, para onde você quer ir? A gente tinha um propósito, no final do ano, de irmos morar em Curitiba, já estava tudo certo, emprego, casa, tudo certo para a gente ir para Curitiba. E eu vou te falar, que cidade linda é aquele lugar. Tudo perfeito. Ficamos lá 15 dias, já tínhamos arrumado emprego, já tinha arrumado casa, já tinha arrumado tudo. E Deus fala assim, ei, matricula no seminário. Fui lá sem a Tatiana saber, matriculei no seminário. Chega final do ano, minha esposa, e aí, nós vamos para Curitiba? Eu falei, eu tenho uma notícia para te dar. É porque Deus me deu a direção para matricular no seminário. Você lembra aquele seminário que eu queria fazer? Já fiz 4 vezes inscrição e nunca consegui fazer? Pois é, eu já fiz até inscrição. E aí, como é que nós vamos para Curitiba? Só daqui a 2 anos. Passa-se 1 ano de seminário, a direção é, vá para Jaboticatubas. Sabe, eu não entendo, querido. Muitas coisas ainda. Mas nós não precisamos entender. Nós só precisamos crer que os caminhos de Deus são melhor do que os nossos. Eu não sei porque ele não me quis lá e ele me quis aqui. Eu não sei, querido. Eu só preciso compreender que a vontade e o pensamento dele é melhor do que os nossos. E é por isso que nós estamos aqui, querido. É por isso que você está aqui nesta noite. Porque o pensamento de Deus é melhor do que os nossos. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Porque tem propósito. Esta mensagem foi pregada porque tem propósito. É só por isso. Semana passada eu preguei Isaías 9. Deus me deu a direção de Isaías 55. Porque tem propósito, querido. Deus sabia quantas pessoas estariam aqui nesta noite. E esta palavra foi para mim e foi para você. Porque tem propósito.
Porque os pensamentos do Senhor são melhor do que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhor do que os nossos. Onde havia espinheira, agora é ciprestes. É lugar, é madeira que constrói arca. É madeira que constrói salvação para outras vidas. Nós não somos a salvação. Nós apenas conduzimos as pessoas à salvação. Não foi a madeira que salvou, querido. Foi a madeira que salvou o povo na arca? Não, foi entrar na arca. Foi a atitude de entrar. Muitos morreram. A arca não estava lá? Estava. Por que eles morreram? Porque não entraram. A arca era só para Noé? Não. Para aqueles que ouviram a pregação. Aonde havia espinheiro, você agora é uma madeira de construção para a salvação de outras pessoas, querido. Aonde havia mato bravo, agora é um arbusto onde as pessoas procuram descanso. Quantas pessoas falam, olha, me ajuda, me ajuda. Quantas pessoas me ligam, não lembra para nada, mas na hora que o tempo fica escuro, pelo amor de Deus, ora para mim. Amém, vamos orar. Por quê? É a árvore onde as pessoas encontram refúgio. Fica de pé, querido. Tem que acabar, infelizmente. Mas a palavra foi pregada. Nós gravamos todos os nossos cultos, colocamos no nosso canal do YouTube. Depois você pode seguir, se você não segue. Segue lá, Lagoinha, Jaboticatubas. Eu ia falar lagoinhajaboticatubas.com, não, é só Lagoinha, Jaboticatubas. Tem lá no Instagram também, Lagoinha, Jaboticatubas também. Tem lá o Facebook, Lagoinha, Jaboticatubas. Tem tanto material, querido. Se você gostou dessa palavra, você pode acompanhá-la amanhã, nesse horário, às 19h30. Essa palavra já vai estar no nosso canal. A palavra que foi pregada domingo vai estar lá também, se Deus quiser, porque deu um probleminha técnico, então ela vai estar lá no canal. A pregação de domingo vai estar lá. Todos os nossos cultos são gravados. Alguma mensagem que você não ouviu, assiste, querido. Comente. Essa palavra tem chegado até nos Estados Unidos, querido. Tem pessoas lá que estão assistindo o culto. E eu fico tão feliz de saber que a palavra está alcançando os corações. Amém? Feche seus olhos, querido. Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque a palavra foi pregada, Pai. Sabemos que os teus planos, os teus caminhos, os teus projetos são infinitamente melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos, daquilo que nós projetamos. Que nós possamos a cada dia voltar os nossos olhos para o Senhor, alinhar a rota com o teu pensamento e a tua vontade. Que a nossa vontade, Senhor, seja cumprir a tua palavra, seja viver este caminho, seja andar por este caminho, como a palavra diz que o Senhor é sobre todos, o Senhor é por todos, e o Senhor está em todos. Que o Senhor a cada dia nos ensine a caminhar, que quando o nosso coração estiver, ó Pai, angustiado, que quando o nosso coração estiver vivendo uma tempestade, que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame esperança, que o Senhor derrame a tua graça maravilhosa e traga, Senhor, o refrigério, porque a cada manhã a alegria se renova, a cada manhã as promessas se renovam, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e que nós possamos viver com esta palavra, Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus. Amém. Ali, ao sair, você pode deixar o seu dízimo, a sua oferta, você pode entregar ali o seu recurso, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te capacitando, que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e eternamente. Vai em paz, eu te abençoo em nome de Jesus, querido. Domingo às 10 e às 19 horas, esperamos vocês aqui. O tema é do Egito
a Cristo. Vá em paz, querido.